O segundo capítulo do Evangelho de Lucas oferece uma rica descrição dos eventos importantes relacionados ao nascimento de Jesus Cristo. O capítulo abre com a descrição de como o censo realizado pelo governo romano levou José e Maria a viajar de Nazaré para Belém. Algo interessante a considerar é que a narrativa de Lucas tem um forte interesse teológico. O capítulo 2 fornece informações importantes sobre a realização da profecia bíblica e a importância de Jesus como o Messias judeu. Ouçam agora o livro do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. E aconteceu que, entre aqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto para o recenseamento de todo o mundo habitado. Este recenseamento foi o primeiro, que ocorreu quando Quirino era governador da Síria, e foram todos para serem registrados, cada um da sua própria cidade. E também subiu José da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, até a cidade de Davi, a qual se chama Belém, por causa que ele também era da casa e da patrilinhagem de Davi. Ao registrar-se com Maria, sua noiva, ela estava grávida. E aconteceu que, ao estarem eles ali, havia chegado os dias dela dar à luz, e deu à luz ao seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia para eles lugar em hospedaria. E havia pastores nesta região que estavam no campo e vigiavam, durante as vigílias da noite, os seus rebanhos, e lhes apareceu o anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou, e ficaram temerosos de grande temor. E disse-lhes o anjo: Não temais. Eis que vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo, porque vos nasceu hoje o Salvador, o qual é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. E isto vos servirá de sinal: achareis o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz sobre a terra entre os homens de boa vontade. E como havia os anjos ausentados deles, indo para o céu, os pastores diziam uns para os outros: Vamos já até Belém e vejamos o que tornou a ser a esta palavra, o que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente, e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. E vendo-o, lhes falavam um relato exato acerca da palavra e a respeito deste menino. E todos os que a ouviram se admiraram acerca do que os pastores falavam para eles. Mas Maria guardava todas estas palavras, meditando-as em seu coração. E retornaram os pastores, glorificando e louvando a Deus sobre tudo o que ouviram e viram, como foi falado para eles. E quando completou-se os 8 dias para o circuncidar, e chamaram ele pelo nome de Jesus, assim o chamou o anjo antes dele ser concebido no ventre. E quando completou-se os dias de sua purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram para Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, que todo macho abrindo a madre será chamado santo ao Senhor. E a oferta do sacrifício será conforme o que foi dito na lei do Senhor: 1 par de rolas ou 2 filhotes de pombas. E vejam que havia um homem em Jerusalém, cujo nome era Simeão, e este homem era justo e devoto, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foi ele divinamente advertido pelo Espírito Santo que não veria a morte sem antes de ver o Cristo do Senhor. E veio pelo Espírito para o templo, e entrou com os pais do menino Jesus. O fizeram-no conforme o costume concernente à sua lei. E ele o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora despedes o teu servo, ó déspota, segundo a tua palavra em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste ante a face de todos os povos, luz revelada para os gentios e a glória do teu povo Israel. E estavam o seu pai e a sua mãe admirados sobre o que foi falado acerca dele. E os abençoou, e disse Simeão para Maria, a sua mãe: Vejam que este foi colocado para a queda e para levantar a muitos em Israel, também para servir de sinal de oposição. E tu, a sua alma será traspassada pela espada, para que se revelem os pensamentos de muitos corações. E era Ana, uma profetisa, filha de Fanuel da tribo de Azer. Ela era de idade muito avançada em seus dias, tendo vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E esta era viúva há 84 anos, e não se afastava do templo, servindo-o com jejuns e orações noite e dia. E ela, naquela hora, exaltava confiantemente a Deus, e todos falavam acerca dele os que aguardavam a redenção de Jerusalém. E como tudo foi feito em conformidade à lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para sua própria cidade de Nazaré.
E o menino crescia e mais se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E iam os seus pais cada ano para Jerusalém à festa da Páscoa. E quando completou-se 12 anos, subiram eles, conforme o costume da festa, e terminados os dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E os seus pais não sabiam disso. E pensaram que ele estava entre os companheiros, vieram caminhando um dia e o procuraram entre os companheiros e os conhecidos. E não foi encontrado. Voltaram para Jerusalém procurando por ele. E depois de 3 dias, o encontraram no templo sentado no meio dos mestres, e eles o ouviram e lhes questionaram. E espantaram-se todos os ouvintes acerca dele, sobre o seu discernimento e das suas respostas. E vendo-o, admiraram-se, e disse para ele a sua mãe: Filho, por que nos fizestes isto? Veja que eu e o teu pai, angustiados, estávamos te procurando. E disse para eles: Por que me procuram? Não sabeis que me é necessário estar entre os do meu pai? E eles não entenderam a palavra que lhes falava. E descendo com eles, também saiu para Nazaré, e era submisso a eles. E a sua mãe mantinha todas as palavras em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria e maturidade, e graça para com Deus, também para com os homens. Obrigado por ter assistido a esta narrativa do Evangelho de Lucas. Esperamos que tenha sido uma experiência edificante e enriquecedora para você. Nosso objetivo é aproximar todos de Deus e compartilhar a mensagem de amor e paz que Jesus veio trazer ao mundo.